Olá, está começando mais um programa Resenha Livre e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, a adoção. Em nosso estúdio eu recebo a doutora Daniele Portugal de Biasi, que é mestranda em Direito Civil e é docente do curso de Direito da Unifev. Dani, obrigada pela presença. Agradeço. Vamos começar falando então sobre a finalidade da adoção. Bom, Nínive, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar participando de um programa tão educativo como Resenha Livre. A adoção, antes de tudo, é um ato de amor. É a possibilidade de alguém trazer como filho o filho biológico de outra pessoa. A finalidade dela nada mais é do que a consagração do que está previsto na Constituição, da criança e do adolescente terem uma convivência familiar saudável. É a possibilidade também daquela criança e adolescente que por alguma razão esteja em situação de abandono ou distante dos pais biológicos, possam ficar também distantes de situação de violência, de exploração no seio familiar, ainda que não seja o biológico. Quer dizer que a adoção, ela é feita em benefício da criança, não exatamente da família. Não é uma procura de uma criança para uma família, mas é a procura de uma família para uma criança. Outro dia eu vi essa colocação, eu achei bem interessante, né? Então, em primeiro lugar, deve ser atendido o interesse da criança. Exato. E não o interesse da família. Exato. Você acha que as leis relacionadas à adoção, elas têm evoluído? A lei da adoção contribuiu muito, principalmente com relação à busca do perfil de adotando. Porque antes da lei, a gente tinha um quadro em que os estados da federação, ou seja, todos os estados do Brasil, cada um tinha o seu cadastro de crianças disponíveis à adoção. Então, um pretendente de São Paulo, às vezes não encontrava uma criança aqui e demorava muito tempo para conseguir encontrar essa criança em outra localidade. Agora não, o sistema é unificado. Os pretendentes do Brasil todo estão num único cadastro, assim como os adotandos. Isso facilitou muito o encontro do perfil desejado pelo pretendente. Dani, e como é que fica então a relação da criança que é adotada com relação aos pais biológicos? Esse vínculo ainda ele permanece ou ele é rompido definitivamente? Esse vínculo é totalmente rompido. A partir do momento que a adoção é formalizada, aquele registro existente, ele é ocultado para o nascimento de um novo registro com os novos pais. Esse registro, inclusive, ocultado, só vai vir à tona novamente por ordem judicial. Eventualmente, numa busca futura dessa criança ou adolescente adotado pela sua família biológica, isso pode vir à tona novamente, mas não rompe a adoção. Se a criança quiser conhecer os pais biológicos, ela tem direito a isso? Tem. Isso, inclusive, faz parte da busca da própria identidade. É algo até natural e é muito comum. Ela pode buscar esse vínculo. Alguns pais adotantes nem escondem quem é a família biológica. Muitas vezes essa família não é conhecida, mas enfim, isso é um direito que aquela criança ou adolescente no futuro tem de buscar as suas origens. Mas os pais que adotaram a criança sabem quem são os pais biológicos? Não necessariamente, mas eles têm direito a saber? Sim, porque no processo de adoção, os pais biológicos devem obrigatoriamente dar a opinião deles, entendeu? Tem uma autorização que os pais biológicos dão nesse processo de adoção. Mas não em caso de ter a destituição? Não, quando há a destituição do poder familiar, os pais já não opinam. Mas nem sempre existe a destituição do poder familiar. Às vezes ela vai ser uma consequência da adoção, tá? Em que circunstâncias ocorre a destituição do poder familiar e aí a criança é disponibilizada? Assim, eu digo sem a vontade dos pais biológicos. Essas circunstâncias são presentes num rol da legislação. O Código Civil, por exemplo, apresenta algumas circunstâncias de abandono, de maus tratos, por exemplo, reiterados, através dos quais o juiz não vê mais uma possibilidade de reintegrar aquela família, de recolocar a criança no seio familiar, que é mais prejudicial mantê-la ali
do que proporcionar uma nova família para aquela criança Então, ou nesse adolescente. caso, se a criança estiver numa condição de risco, Isso. ela vai ser tirada daquela família, vai para uma instituição e também, havendo a destituição, quer dizer, se não conseguir recuperar aquela relação, aí a criança passa a integrar esse rol, essa lista de crianças que estariam disponíveis para adoção. Sim, antes de disponibilizar aquela criança ou adolescente para adoção, o magistrado sempre vai procurar integrar aquela criança ou adolescente no seio familiar, eventualmente não com os pais, mas com avós, com tios, para que eles tenham a guarda e ela permaneça dentro do vínculo biológico dela. É a primeira tentativa. Essa é a primeira tentativa, essa é a regra geral. Inclusive, existem algumas críticas no sentido de que o judiciário muitas vezes insiste de maneira demasiada nessa recolocação. O tempo passa, aquela criança começa a crescer e perde a oportunidade de ser adotada por uma família. É bem difícil isso, né? Sim. É uma área do direito bastante muito complexa. Sem dúvida. Ô Dani, e vamos imaginar que no futuro essa criança queira saber quem são seus pais e procure pelos pais biológicos e encontre. Ela teria, por exemplo, um direito à sucessão com relação aos pais biológicos? Não, todos esses direitos são rompidos. Mesmo que os pais biológicos venham no futuro a adquirir bens, ou que já até tenham bens e não tenham herdeiros, essa criança não vai herdar de forma alguma? Não, porque ela sai da posição de filho, portanto de herdeiro, para se tornar de outra família. Então ela só pode mesmo conhecer seus pais? Sim, ela poderia vir a receber eventualmente se esses pais biológicos fizessem uma disposição testamentária, por exemplo, tá? Mas eles não entram, não como filho, não. Entendi. Não teriam como concorrer numa sucessão. Entendi. E então quer dizer que aquele registro civil original desaparece? Ele é ocultado, ele não é exterminado, ele é ocultado. Sim. Então o cartório de pessoas naturais deve mantê-lo em absoluto sigilo. Mas se o filho maior de idade quiser conhecer, ele vai ter que entrar com uma ação ou não? Ele tem direito a ir lá e não, apenas uma decisão judicial é capaz de trazer à tona aquele registro novamente. Entendi. E se um casal, por exemplo, ou uma pessoa sozinha adota uma criança e depois não dá certo, é possível revogar? Existe retratação? Veja bem, o procedimento de adoção, ele passa por um período de adaptação entre os pretendentes e a criança ou adolescente, antes de ser formalizado. Nesse período de adaptação, tanto os pretendentes quanto a criança acima de 12 anos podem manifestar o desinteresse na continuação daquele procedimento. A criança pode dizer, a partir dos 18 anos, a opinião da criança é levada em dos 12 anos, perdão. A partir dos 12 anos, a opinião da criança é levada em consideração. Tá? Então, se ela passar por aquele período de convivência antes da adoção e ela disser não quero ser adotado por esse casal, ela tem essa possibilidade existe. O que não pode acontecer é após a formalização da adoção, então já houve a sentença, houve um novo registro, depois disso não há desistência. Não há desistência. Não. E essa criança vai ter todos os direitos como se filho fosse, sem não há nenhum diferença. Tipo de restrição. A Constituição garante a igualdade entre todos os filhos, adotivos ou biológicos. Isso tanto para fins de herança, previdenciários, questão de direito a alimentos, qualquer tipo de direito relativo aos filhos, o adotivo terá igualmente. E obrigações também, com relação aos pais. Com certeza. Perfeito. Ô Dani, e, por exemplo, uma pessoa de 18 anos decide adotar alguém. É possível? Existe um limite? Com quantos anos a pessoa tem que estar para poder fazer parte desse cadastro e integrar esse rol dos pretendentes à adoção? A partir dos 18 anos, a pessoa que gozar da sua plena capacidade civil, que tiver condições econômicas e psicológicas para assumir a responsabilidade que é ter um filho, ela pode se inscrever no cadastro. A exigência que existe pela lei é que haja uma diferença de 16 anos entre adotante e adotando. Até mesmo para garantir
essa ideia de paternidade ou maternidade, até mesmo uma questão de hierarquia e respeito. Mas não é muito cedo uma pessoa de 18 anos assumir um compromisso tão complexo, porque até para ter um filho natural, 18 anos é muito cedo, né? No caso o critério aí é da maioridade civil. E precisa ser pessoa casada, qualquer pessoa pode adotar? Qualquer pessoa pode adotar. Como eu disse, estando acima dos 18 anos, capacidade civil, condições econômicas e psicológicas, a lei não discrimina. Situação, está casada, se está solteira, se vive em união estável. A lei também não discrimina a opção sexual ou o gênero. Então, homens, mulheres, homossexuais, casados, solteiros, vivendo em união estável, todos podem se cadastrar. Mas hoje os juízes já entendem com naturalidade a adoção por casais homossexuais? Sim, na verdade, principalmente após a manifestação do STF, que permitiu a união estável e o casamento entre os homossexuais, isso melhorou muito. Existe ainda uma certa resistência, mas ela não costuma perdurar nas instâncias superiores, tá? Quando esses casais vão buscar seus direitos nas instâncias superiores, é muito difícil eles não conseguirem o seu cadastro. Algum juiz, então, ainda pode não querer, eventualmente, sim. querer conceder eventualmente, por sim. algum motivo. Mas a lei não discrimina. Sim, por esse fato, não. Então, o que seria um fator impeditivo? Uma pessoa que de repente apresentar, após a avaliação técnica, psicológica, de assistência social, ela demonstra que não tem condições econômicas. Isso não significa ser rico, ter um alto poder aquisitivo, mas condição de sustentar com dignidade aquela criança ou adolescente, de prover uma educação, assistência moral, material. Uma pessoa que demonstra um desequilíbrio, uma pessoa que de repente tem no período... uma vida saudável. Sim, uma vida saudável, com princípios, com valores. De repente, no período de adaptação, existem situações de maus tratos. Essa pessoa, com certeza, vai ser excluída do rol. Uma pessoa que tenha um histórico de violência, eventualmente violência sexual, violência contra menores, são fatores impeditivos. Sim, a pessoa que tenha, por exemplo, uma condenação criminal seria um fator. Depende do teor da condenação. Então é caso a caso. Sim. Que o juiz vai avaliar, sempre tendo em vista o interesse da criança. Tá. A gente fala assim de adoção, a gente já pensa em criança pequena, né? Uhum. Mas assim, adolescentes também podem ser adotados. Sim, a gente pode ser adotado em qualquer idade. A verdade é que eu posso ter 30 anos e ser adotado. A diferença está no procedimento em que isso ocorre. Até os 18 anos, o procedimento de adoção se dá com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e ele é efetuado por uma vara da infância e da juventude. Uhum. A partir dos 18 anos, eu posso vir a ser adotado, mas isso vai acontecer perante uma vara da família e das sucessões. O procedimento é um pouco diferente, não existe esse cadastro. Só até os 18 anos pudesse ser feita a adoção. Eu acho que a maioria das pessoas acha que não pode adotar depois pode disso. acontecer uma adoção pós-morte. Se existir uma disposição testamentária da parte manifestando o seu interesse em adotar, a viúva pode adotar e registrar no nome dos dois. Entendi. Uma coisa que também é bem famosa é aquela adoção à brasileira, né? Que a pessoa descobre alguém que está grávida e já fica por ali, e aí quando a criança nasce, dá a criança para aquela família. Isso aí é ilegal? É completamente ilegal. A adoção brasileira, ela representa exatamente o que o nome diz, é o jeitinho brasileiro. Uhum. É o registrar como seu o filho de outra pessoa, fraudando o processo de adoção regular, que é um processo exclusivamente judicial. Pode até a pessoa estar bem intencionada, mas sim, aí ela está passando na frente de outra pessoa. Exatamente. Ela não está passando pelo procedimento, né, de verificação. Isso. Então tem várias coisas que... Não pode. Mas é um crime? É um crime com pena de até 6 anos de reclusão. E essa pena costuma ser aplicada porque a gente sabe que tem casos, né? O que acontece é que, normalmente, na adoção brasileira, quando o judiciário vem a descobrir toda essa questão, já existe um vínculo afetivo muito grande. Quer dizer, a criança já está lá e aí para tirar de lá é um problema maior seria ainda. Um problema psicológico muito grande, principalmente para a criança. Porque ela tinha um contexto familiar existente, ela não vai compreender o porquê de estar saindo daquilo.
Então, nesses casos, apesar da lei e dos juízes, principalmente, estarem bastante assim severos com essa situação, eventualmente, havendo uma afetividade muito forte, a criança é mantida naquela família e a adoção é regularizada. Eventualmente. Entendi, mas mesmo assim, quem fizer mesmo isso assim, está sujeito a crime, uma pena de até 6 anos. É uma pena elevada. Sim. Porque na verdade, se a gente parar para pensar, é uma violação, até para aqueles que estão aguardando. É uma maneira de fraudar o sistema existente. É uma maneira de passar na frente daqueles que fizeram todo o procedimento, que estão aguardando, né? Geralmente isso ocorre com os recém-nascidos. Nós temos 19 bebês recém-nascidos num rol de 5.600 crianças. Então eles são muito disputados, porque a maioria das pessoas procura um bebê. E a oferta é muito baixa. E as pessoas procuram um bebê por causa do preconceito que existe em torno da adoção. Porque o que a pessoa imagina? Que se você pegar uma criança maior, ela já vai vir com lembranças, talvez, de momentos ruins, que ela viveu com aquela família, ou também as pessoas acham que ela já vem com manias, ou já vem com a educação mais ou menos encaminhada, que é uma bobagem. É um preconceito. Na verdade, pelos estudos aí que eu andei até vendo, alguns psicólogos e antropólogos, mesmo o bebê, ele pode vir com essas marcas, e nada que a educação complementar, o afeto, o amor não possa também superar. Isso daí retrata um outro problema, que é a adoção tardia. A gente sabe que a grande maioria das nossas crianças estão aí de 10 até os 18 anos, esperando um adotante, não tem a procura, exatamente porque se acredita que elas viriam aí com falhas de caráter ou com um histórico muito negativo. As pessoas têm medo também que as condições da gravidez tenham sido também prejudiciais, que os pais talvez usassem drogas e essas coisas todas. Mas, de uma forma geral, as pessoas que adotam são muito felizes, São. Eu estava vendo um site que é só mesmo para relacionamento e troca de ideias entre famílias, e a gente percebe que na grande maioria das vezes as pessoas são extremamente felizes com a adoção. E o mesmo problema que um filho natural pode dar, porque quantas pessoas têm seus filhos naturais e tem inúmeros problemas que ninguém está livre disso. Existem até pesquisas nesse sentido, de que a proporção de problemas que os filhos naturais e adotivos causam é a mesma. Então seria uma verdadeira lenda acreditar que a adoção traga consigo uma problemática na criação dos filhos. Na minha família há vários casos de crianças que foram adotadas e todas elas são uma bênção. Se integraram perfeitamente e às vezes até de uma forma muito mais carinhosa, muito mais participativa, muito mais presente do que os próprios filhos biológicos. Existe então, também um sentimento de gratidão muito grande. São maravilhosas. Eu tenho uma prima que inclusive ela se parece muito mais com a gente do que o outro filho que é biológico. Então é uma alegria, a gente poder trazer uma pessoa e que já venha pequena ou venha maior, mas que vai ser sem dúvida um motivo de muita felicidade, dentro daquela família que procura porque tem amor para dar, O papo tá bom, mas nós vamos ter que dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí.